Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Missio Dei, a missão de Deus para salvar e restaurar a criação. O Fique por Dentro conversa com Kevin Bradford, doutor pela Trinity International University e cofundador do movimento Perspectivas para a Mobilização Missionária. Kevin, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Obrigado, Bia. Kevin, qual é o papel de Jesus Cristo na revelação da missão de Deus ao mundo, segundo sua perspectiva teológica? Luana, eu creio que Missio Dei nada mais é que reparar que na Bíblia a iniciativa para fazer missões ou missão no mundo parte de Deus. Aliás, ele está fazendo coisas através dos homens, mas também ele faz muita coisa por conta própria. Ele vai em direção à redenção do mundo inteiro, salvar os homens, é a parte que mais nos interessa, mas também ele vai restaurar a própria criação. E nós vemos sinais através da Bíblia, mas especialmente quando nós olhamos para o final, no Apocalipse, nos últimos capítulos, mostra o objetivo de Deus, a restauração, a reconciliação do mundo e, na verdade, do universo inteiro a si mesmo. Queria que você falasse agora qual é o papel de Jesus Cristo na revelação da missão de Deus ao mundo, segundo a sua perspectiva teológica. Jesus, segundo a Bíblia, é nosso Salvador e Senhor. Mas, na verdade, você pode pensar em Jesus como também a revelação de Deus, e isso, na verdade, é outra demonstração da iniciativa de Deus, porque Deus não foi obrigado a se revelar ao homem. Ele criou o homem, poderia ter deixado o homem em paz lá, assim, correr do jeito que ele bem entendia, também sofrendo do seu pecado. Mas Deus tomou a iniciativa de se revelar através de diversas formas. Nós temos a palavra escrita por diversos autores, então a Bíblia que nós temos em nossas mãos é uma demonstração do amor de Deus, mas também a palavra viva, Jesus Cristo, é uma demonstração que Deus tem muito interesse em ser conhecido pelos homens. Então ele tomou uma iniciativa que por o homem mesmo não seria possível. Então Jesus não é exatamente como Deus é, e não dá apenas um modelo a ser seguido, mas como eu já falei, ele, seu ministério, a sua vida, ele é nosso Salvador e Senhor. Então eu vejo Jesus como uma grande demonstração do amor, da compaixão de Deus, do interesse de Deus em ter esse relacionamento com o homem. Tem coisas aí que eu não entendo, por que Deus tem esse interesse, mas no final das contas ele quer ser glorificado por meio de Jesus Cristo, ele faz isso. Kevin, na sua perspectiva, no seu entendimento, qual é a maior diferença, né, nos dias atuais? Porque temos o que diz a Bíblia como o verdadeiro Missio Dei, né, que Jesus Cristo veio e nos ensinou. E ao longo dos anos, esse conceito vem mudado e alterando, né, por muito tempo. Quais a maior mudança que você enxerga que a sociedade atual fez com esse espelho, esse padrão aí que Jesus Cristo nos ensinou e que foi totalmente moldado? Eu acho que o ser humano é muito criativo em seguir outras teorias, outras ideias, e isso talvez uma reflexão do nosso natureza pecaminosa, de não seguir o padrão de Deus. Mas eu acho que uma leitura assim básica da Bíblia nos mostra que Jesus, na verdade, é o próprio Deus em carne, a revelação, como eu acabei de falar, é a revelação perfeita de Deus. Mas muitas vezes nós acabamos criando outras teorias, outras ideias. O conceito de missões é mais ou menos a mesma coisa. Nós acabamos fazendo a coisa mais complicado, mas na verdade é simplesmente essa direção, essa iniciativa de Deus
em direção a Deus, aliás, ao homem, de estabelecer um relacionamento ou uma reconciliação que possibilita a reconciliação, aliás, o relacionamento com o homem. Tem várias vertentes que o homem tem criado. Na história do Brasil, obviamente, uma grande influência da Igreja Católica, e o conceito de missões foi, acho que, um conceito bastante defeituoso, ao meu ver, pois a ideia de simplesmente ter uma camada superficial de religiosidade que poderia oferecer uma certa uma bênção, de repente, um benefício para as pessoas através dos sacramentos da igreja. E quando você lê na Bíblia, você tem outros princípios revelados. E basicamente a confiança que Deus tem razão, que Deus está nos oferecendo uma vida nova, para nos tornarmos uma criação nova, isso é o básico. E essa demonstração de fé, na verdade, não é apenas de boca para fora. O problema atual seja isso. Muitas pessoas que professam crer em Jesus, ou professam ser cristãos, quando, na verdade, a confiança, a fé no coração, no íntimo, está ausente. E nós precisamos resgatar isso, cultivar dentro dos supostos cristãos um verdadeiro discipulado que confia em Deus e que demonstra isso através das suas obras, da sua vida, a santidade da vida e também das suas obras. Se isso acontecer, eu não tenho dúvida que missões também vai acontecer de forma melhor. Kevin, como a Bíblia revela que o agir de Deus transcende o tempo e o espaço, atuando em toda a história humana antes mesmo do chamado explícito à missão? Um dos meus grandes interesses é olhar para o Antigo Testamento, especialmente, e ver as bases para missões. Eu faço um intercâmbio agora entre missões e missão, mas essa iniciativa de Deus de alcançar e resgatar o homem. E eu vejo que missões não começou apenas em Mateus 28, na Grande Comissão, muito menos no livro de Atos. Mas missões, na verdade, é uma iniciativa que é evidente desde os primeiros capítulos de Gênesis. Então, quando nós começamos a olhar a Bíblia dessa forma, muitas centenas de passagens começam a saltar das páginas. E você pode começar fazendo algumas perguntas, pelo menos já no primeiro capítulo de Gênesis. Por que o homem foi criado na imagem e semelhança de Deus? Então, esse pequena frase que tem sido muito debatido demonstra que Deus criou o homem com esse potencial de revelar a si mesmo e também com o desejo que o homem também se espalhasse pela face da terra. Então, esse conhecimento de Deus deveria ter sido muito mais amplo através das ações desse espalhamento do homem, já desde os primeiros capítulos. Nós vemos Deus, Deus fez essa pergunta: Adão, onde estão? Onde está? E foi em direção ao homem e à mulher. Também o proto-evangelho, capítulo 3, versículo 15, que Deus promete já algo que já tinha planejado, que o Messias viria para tomar conta da situação, do pecado do homem, esmagar o serpente, Satanás, enquanto ele mesmo seria ferido. Mas aí esse vencimento futuro prometido do Messias é algo que Deus está revelando através das demais páginas das Escrituras. Então, nós vemos já no caso de Noé e a arca, uma demonstração desse procedimento, Deus escolhendo para oferecer a salvação às pessoas já
que foram advertidos sobre o futuro juízo ou condenação. Então, essa promessa de uma maneira de salvar os homens, agora de uma forma física, do dilúvio, mas também representa o que Jesus faria e faz para nós mais tarde. Então, você pode olhar também, especialmente para Abraão, um grande patriarca, nosso pai na fé. Ele foi chamado para sair da sua cidade e foi em direção a Canaã, mas nesse caminho ele foi também desafiado para ser uma bênção, não somente para a sua família ou para as pessoas da redondeza, mas para todas as famílias da terra. Então, grande demais para uma só pessoa, então Deus tinha que reproduzir mais descendentes do Abraão, e exatamente o que ele fez. Então, nós vemos a mesma promessa repetida para o Isaac, para o Jacó, e finalmente dado basicamente a mesma comissão para Israel. Nós vemos em Êxodo capítulo 19. Então, nós vemos através das páginas das Escrituras essa iniciativa de Deus de salvar não somente alguns, mas todas as famílias da terra. E continua até nós. Então, nós vemos em Mateus 28, hoje, mais ou menos uma repetição da comissão que foi dada a Abraão. É claro que uma época diferente, nós temos desafios diferentes, nós somos discípulos de Jesus e não somente cidadãos de Israel. Então, várias coisas mudaram. Mas esse interesse de Deus em alcançar todas as pessoas do planeta e não somente algum grupo seleto, isso continua. Então, eu vejo isso, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas poderia ser multiplicado, repetido por muito, através dos Salmos, através dos profetas, através de outros no Antigo Testamento e também no Novo, claro, através do próprio exemplo de Jesus com seus discípulos. Então, eu vejo em tudo isso essa iniciativa de Deus de alcançar os homens. Não que todos vão ser salvos, mas Deus, pelo menos, demonstra a sua misericórdia, o seu amor para com o homem, e o fato que ele consegue salvar alguns também demonstra o seu poder sobre o pecado. Perfeito, Kevin. E como a missão cristã pode ser vivida de forma prática, além da proclamação verbal do Evangelho? Missões, no fundo, é uma olhada para fora. Qualquer pai vai reconhecer a necessidade de criar o seu filho, educar o seu filho, para não pensar apenas em si mesmo. Então, a criança que continua com essa atitude, nós sabemos que é muito egocêntrico. A pessoa que só pensa em si mesma, às vezes criança aprende logo isso, às vezes demora, às vezes tem adultos que não pensam em outras pessoas, somente em si mesmo. Mas essa iniciativa que todo mundo reconhece como importante, também deveria acontecer na igreja. Então, acho que no fundo do fundo, missões, essa atitude de pensar nos outros, e não somente nos outros, assim, mais próximos. As pessoas, os vizinhos, os familiares. Isso é importante, nós precisamos evangelizá-los, ajudá-los na medida possível. Essa é uma obrigação cristã. Mas também pensar em pessoas mais distantes. Essa distância pode ser cultural, geográfica, mas pensar em pessoas até bem longe, talvez pessoas que a gente nem conhece. Mas quando pensamos naquelas pessoas e temos a compaixão por elas, pensamos em como ajudá-los, isso já é a atitude necessária para missões. Então, pode ser revelado essa atitude por diversas maneiras. Tem cristãos que têm mais dom, sentimento, uma paixão, de repente, mais dado para falar, dizer às pessoas as verdades de Deus, a falar, pregar, a compartilhar as coisas que são escritas para nós na Bíblia. Outros que têm mais paixão pelo serviço. Eu acho que em todos nós é uma combinação, uma mistura das duas coisas. Mas as pessoas que têm
essa paixão para servir, deveriam achar alguns meios para ajudar não somente pessoas da família ou da sua própria igreja, mas transmitir algum sentimento de amor para com pessoas mais distantes. Pode ser uma oferta mandada para ajudar pessoas que foram afetadas por uma tragédia natural. Ou pode ser uma oferta dada para as pessoas, os missionários da igreja que atuam no exterior, ou entre alguma tribo indígena. Seja qual for a maneira dessa atuação, demonstra um outrocentrismo que eu acho que deve ser marca do cristão, da pessoa madura, inclusive o cristão maduro tem que ter essa atitude de outrocentrismo. E sabe que igrejas também podem sofrer esse egocentrismo. Muitas e muitas igrejas só pensam em si mesmos, nos seus próprios membros. E já é um grande desafio, porque cristãos também têm os seus problemas e desafios, mas nós precisamos confiar que Deus vai atender algumas necessidades ainda não cumpridas ou satisfeitas, e enquanto fazemos isso, também procurar ajudar as outras. Ninguém vai chegar ao ponto que está tudo assim 100%, tudo em dia, todas as contas pagas, e aí não tem nenhuma necessidade a mais, então eu vou fazer alguma coisa para os outros. Não, nós temos que ajudar os outros enquanto nós também estamos assim lutando para satisfazer os nossos próprios desejos ou necessidades, se não nossos, pelo menos as pessoas da família. Então, essa é a marca da maturidade, que a pessoa vai procurar ajudar, abençoar pessoas distantes. E missões é interessante, porque eu acho que é a demonstração mais pura do amor de Deus, pois muitas vezes você está procurando ajudar pessoas que nunca vai conhecer. Pessoas tão distantes que não vai chegar a conversar com eles, talvez nem receber um relatório. Mas mesmo assim, nós demonstramos nosso amor para com eles através dessas ações ou as palavras oferecidas. Kevin, quais são os principais desafios de uma abordagem missionária que respeite as diferenças culturais e promova diálogo genuíno? Cultura é algo que Deus mesmo tem promovido. Nós vemos isso desde a Torre de Babel, capítulo 10, capítulos 10 e 11, nós temos também a listagem dos países novos, desde a Torre a Arca de Noé. Então, a cultura não é nada assim surpreendente para Deus, não é um obstáculo assim grande demais. E de fato, eu creio que culturas representam algo que demonstra ainda mais o poder de Deus e a grandeza de Deus. Pois Abraão foi chamado para abençoar todas as famílias da terra, logo após esse espalhamento das pessoas, dos povos, depois da Torre de Babel. Então, cultura é algo, acho que natural. Nós vemos milhares de culturas diferentes no nosso mundo. E precisamos reconhecer que nenhuma cultura é perfeita, inclusive a nossa. Então, quando pensamos sobre a cultura brasileira, a norte-americana, a europeia, qualquer cultura supostamente cristã, nós diríamos que nenhuma cultura é perfeita. Então, né, essa dose de humildade, eu acho que é importante em primeiro lugar, e reconhecer que não é perfeito nenhuma cultura, mas também cada cultura carece um pouco da imagem, demonstração da imagem de Deus. Igual as pessoas. Nós temos ainda vestígios da imagem de Deus dentro de nós, cada pessoa, mas não quer dizer que está perfeito, simplesmente que a queda aconteceu e cada pessoa sofre alguns defeitos, mas ainda tem dentro de si esse potencial de revelar a pessoa de Deus. Mesma coisa com culturas. Então, cada cultura tem um pouquinho de coisas boas e também outras coisas más. E
missionário ou a igreja em si precisa reconhecer isso quando faz uma abordagem. Respeitar e, na verdade, até guardar as coisas que são boas, reconhecer que também tem muitas coisas que são neutras, e vai ter algumas coisas dentro de cada cultura, seja qual for, que precisam ser alterados para se alinhar melhor com os padrões de Deus. Então, talvez diferente da visão de alguns antropólogos ou outros profissionais, nós reconhecemos que cada cultura, inclusive a nossa, precisa ser alterado e nós precisamos leis melhores, padrões, talvez simplesmente o procedimento, talvez leis melhores já existam, mas as pessoas precisam se adequar a essas leis de forma melhor. Então, cada cultura nós reconhecemos isso. Então, humildade em primeiro lugar, mas também uma coragem de abordar as deficiências da cultura e procurar oferecer uma solução que venha através de Jesus. Kevin, de que forma o movimento Perspectivas contribui para uma compreensão mais profunda da missão de Deus e sua manifestação na vida da igreja? O movimento Perspectivas, eu acho uma bênção que Deus tem concedido à igreja no Brasil e também em muitos países do mundo, pois procura resgatar a visão de que missões é algo para a igreja toda. Não apenas um grupo de entusiasmados, um grupo seleto de pessoas, esses que se sentem chamados para o campo. Mas, na verdade, Perspectivas oferece essa visão de que cada cristão pode e deve contribuir algo para a obra missionária. Então, pode ser uma dona de casa que apenas fica em sua cidade cuidando dos seus filhos, mas ela pode fazer diversas coisas para apoiar a obra missionária. Pode estar orando pelos missionários. Tem que se informar sobre elas, sobre os missionários, e também entender que o papel da oração é fundamental. Então, objetivamente, pelas necessidades, que Deus abre as portas, que Deus dê coragem, que Deus os abençoe, que a obra, que a igreja de Deus possa expandir. Então, através das orações, através das contribuições, através do apoio que ela dá ao receber missionários em sua cidade. Então, por diversas formas, a pessoa na igreja precisa entender que ela também tem um papel. Eu acho que o que acontece na maioria dos casos, na maioria das igrejas, é que pessoas acham que missões é algo importante, algo talvez histórico para a igreja, algo que faz certo sentido para a igreja fazer, mas eles não sabem por quê. Então, Perspectivas oferece esse porquê, não somente porque a Bíblia fala, mas porque Deus recebe glória através do andamento de missões, e a obra missionária não é apenas um grupo assim de fanáticos ou mais assim mais entusiasmados, mas sim para todos, não só os profissionais, mas para todos os cristãos. Kevin, qual mensagem você deixaria para os cristãos que desejam compreender e participar mais ativamente da Missio Dei no mundo atual? Eu acho que no fundo do fundo é uma questão de simplesmente olhar para as Escrituras, a revelação de Deus, e com esses olhos novos, e fazer essa pergunta: o que Deus quer fazer no mundo? Não somente por mim. Muitas vezes nosso estudo bíblico visa como Deus vai me abençoar, o que Ele tem para mim. É importante isso também, mas pensar o que Deus está fazendo no mundo, e nós veremos, eu creio, muitas vezes Deus fazendo certas ações para alcançar as pessoas. Muitas vezes as pessoas menos esperadas. Então, você pensa no centurião romano, na época de Jesus. Você pensa em uma pessoa como Raabe, na época de Israel. Uma estrangeira de um país vizinho, mas sendo alcançado pelos
simplesmente por ouvir falar sobre as ações de Deus em favor de Israel. Então, Deus muitas vezes alcança essas pessoas. Então, nós precisamos olhar para as Escrituras e começar a compreender como também a revelação inteira de Deus transmite essa mensagem. Há muitas falhas, claro. Falhas na época de Israel, falhas na época da igreja. E mesmo nossa geração, nós não fazemos tudo que for possível. Nossa fé é pouca, muitas vezes, e nossos pecados são grandes. Mas Deus, mesmo assim, tem esse dilema e esse desafio, uma comissão, na verdade, para nós cumprir. Então, mesmo falhando por nossa parte, o desejo de Deus é sempre a mesma coisa. Kevin, nosso programa está chegando ao final, mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar suas redes de contato. Graças a Deus, eu tenho conseguido voltar ao Brasil com uma certa frequência, normalmente 2 ou 3 vezes por ano. Inclusive, eu e minha esposa iremos daqui 2 semanas para passar um mês entre São Paulo, Roraima, Amazonas, fomos também em janeiro. Então, eu gostaria de ter mais contato com pessoas na medida possível. Estou sempre disposto a ir para outras igrejas e também ministrar na medida possível. Se a pessoa quiser entrar em contato comigo, a melhor forma é por meu e-mail, profkevin@hotmail.com, PROF, Kevin, KEVIN, @hotmail.com. E também tenho assim, WhatsApp que eu uso, e depois de entrar por e-mail a gente pode passar essas informações também. E o tema de hoje foi Missio Dei, a missão de Deus para salvar e restaurar a criação. A entrevista foi com Kevin Bradford, doutor pela Trinity International University e cofundador do movimento Perspectivas para a Mobilização Missionária. Muito obrigada pela sua participação.